Estourar ou ficar dentro da bolha? Como a gente pode enganar o algoritmo? Vamos conversar hoje um pouco sobre isso. Oi pessoal, eu sou a Poli, eu sou criadora de conteúdo há mais de 20 anos e hoje eu foco especialmente em conteúdo web. Sou doutora em processos e manifestações culturais e também professora de marketing digital. Toda semana eu estarei aqui para conversar com você sobre questões que conectem a produção de conteúdo para a internet, marketing, consumo, monitoramento, métricas, análise de dados, a relação entre a mídia tradicional e as novas mídias, a publicidade ontem, a publicidade hoje, creators, influenciadores ou qualquer outro assunto que eu entenda que seja de interesse público e que precise ser discutido. Quem convive comigo no dia a dia sabe que eu estudo o uso do nosso rastro digital e os sintomas da bolha dos filtros porque eu gosto do assunto e ao mesmo tempo porque eu me irrito muito com ele. Outro dia eu até fiz uns stories falando sobre aquelas pessoas que encabeçam campanhas que têm como objetivo enganar o algoritmo. Quem me segue no Instagram, Poli Lopes, de repente lembre disso. Bem, seja por causa de trabalho, seja por uma curiosidade humana ou até pelas discussões acadêmicas, eu me interesso muito por essa pauta, bolha dos filtros. Na verdade, eu acredito que ela deveria interessar a todos nós, afinal ela faz parte do nosso dia a dia. A bolha dos filtros pode influenciar as nossas decisões, se já não influenciou. Ela pode e também, se já não fez, nos dizer o que comprar, em quem votar, no que acreditar e principalmente no que a gente pode ou deveria compartilhar. Por conta desse interesse, eu já assisti vários vídeos, li várias entrevistas e reportagens, estudei alguns artigos acadêmicos e agora finalmente eu peguei para ler o livro O Filtro Invisível, o que a internet está escondendo de você, do Eli Pariser. O Eric Schmidt do Google, ele afirma que desde o início da humanidade até 2003, toda e qualquer comunicação humana precisaria de 5 bilhões de gigabytes para ser armazenada. De 2003 para cá, a cada 2 dias, nós produzimos esse mesmo volume de informação, esse volume de dados. Vendo dessa forma, a pergunta que não quer calar e que é feita pelos responsáveis pelos sites de pesquisa, pelas pessoas que trabalham com comunicação, os responsáveis pelos sites de redes sociais, ou seja, por qualquer pessoa que olhe para essa quantidade imensa e incomensurável de dados, é como buscar alguma coisa no meio disso tudo. Foi a partir dessa constatação que foram criados sistemas como o PageRank, do Google, ou o EdgeRank, do Facebook. Esses filtros online, eles analisam o que nós aparentemente gostamos a partir das nossas ações digitais, como curtir um post, fazer uma busca, pesquisar o nome de uma pessoa e também outras informações que a gente vai deixando pelo caminho, como a geolocalização do nosso aparelho celular, se nós ficamos mais tempos conectados em desktop ou mobile, que tipo de informação a gente busca no desktop, que tipo de informação a gente busca no mobile, ou ainda os sites que nós visitamos, o que pedimos de comida, os locais para onde nos deslocamos com aplicativos de tipo Uber 99 e de que forma nós vamos para lá. Esses filtros, eles examinam todos esses dados e muitos outros que eu não estou mencionando aqui e tentam extrapolar. Ou seja, eles usam os mecanismos de previsão que eles têm e que eles foram criados para isso, para criar e refinar um perfil de quem nós somos e o que nós vamos desejar na sequência. O objetivo é saber o que a gente quer, é meio que ler pensamentos. Essa análise, ela resulta num universo de informação para cada pessoa, é individual, é intransferível. E esse universo de informação que a gente recebe a partir das nossas informações, ele altera a forma como nós nos deparamos com as ideias e como nós consumimos informação. E é aí que talvez esteja o grande problema, tanto a bolha dos filtros do Facebook quanto a do Google, citando aqui apenas essas duas grandes empresas que estão super presentes no nosso dia a dia, mas que não são as únicas. Essas bolhas dos filtros, elas são extremamente personalizadas. Dessa forma, a gente está sozinho dentro da bolha, né? Cada feed de notícias, cada busca no Google, ela é única. Além disso, a bolha ela é invisível. A gente não enxerga e normalmente a gente não se dá conta que ela está ali e que nós somos impactados por ela. Por último, né, a gente não dá nessa bolha porque a gente quer de uma forma deliberada, né? Não foi a gente que disse queremos receber informação a partir dos nossos interesses.
Essa personalização toda e a forma como ela é realizada, ela vem das empresas para a gente, dos nossos fornecedores destes serviços de comunicação e de redes sociais e de entretenimento para a gente. E quando a gente pensa que, por mais que o resultado dessa busca tenha total relação com os nossos hábitos de consumo e de informação, com as pessoas com quem a gente conversa e com os assuntos com os quais nós interagimos, vale a gente se perguntar também até que ponto isso é efetivamente saudável. O Elie Pariser, ele deixa muito claro no livro, né, que a bolha dos filtros ela pode afetar a nossa capacidade de decidir como nós queremos viver. Muito se critica a publicidade old school, aquela que empurra produtos, que vende com força, compre batom, quer pagar quanto, né? Tenta nos convencer à torta e à direito de que a Xuxa usa Monange ou que o fulano usa determinada operadora de celular. Nós tendemos a identificar esse tipo de ação e saber que ele é propaganda e que ele está tentando nos convencer a comprar determinado produto, consumir determinado serviço. Entretanto, eu não vejo sempre esse mesmo tipo de crítica sendo feito em relação às mídias digitais, aos anúncios do Facebook, à entrega do uso do meu melhor resultado na busca do Google. Ou seja, o nosso comportamento, os nossos hábitos, tudo se transformou em mercadoria. E como já disse, e é citado no livro o Andrew Lewis, se você não está pagando por alguma coisa, você não é o cliente, você é o produto à venda. Então, as buscas são de graça, o food ele é de graça, o Facebook, tudo é de graça, porque essas informações elas acabam sendo capturadas e acabam sendo usadas como um benefício para as empresas. A bolha ela é uma constante nas nossas vidas. Quando a gente acessa o Facebook, o interesse da empresa é que nós ficamos cada vez mais tempo conectados, olhando a nossa linha do tempo dentro do Facebook, acessando grupos, sendo impactados pelos anúncios das páginas, passando o mouse pela tela. Sim, eles conseguem medir o calor desse movimento. E nesse sentido é importante também lembrar que os rastros digitais que nós deixamos também incluem os posts e as buscas que a gente escreve e não envia. Quando eu falo em Facebook, eu preciso deixar bem claro que eu estou me referindo a todas as empresas do grupo do Mark Zuckerberg, incluindo o Instagram e o WhatsApp. E reforçando, todos os dados são analisados, as mensagens que postamos, as fotos que a gente curte, os links que a gente compartilha ou clica, os grupos que a gente participa, as hashtags que a gente usa e que a gente clica, os locais por onde andamos. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tá? Então, não tem uma tentativa de não ser usada pelo algoritmo, de não ser encontrada pelo algoritmo. Não tem como. E tudo isso influencia no resultado que vai ser entregue tanto pelo Google, pelo Facebook, Instagram, WhatsApp e outras plataformas e outros sites. Com tudo isso, a clássica frase, aquela diz-me com quem andas que eu te direi quem és, ela pode ser facilmente adaptada para mostre-me o teu feed que eu te direi quem és. Tudo isso não vale apenas para os sites que eu citei até agora. Twitter, Pinterest, lojas, todos usam dados relativos aos nossos hábitos online e offline. Se eu abro um e-mail de uma empresa e clico num determinado produto, ela pode rastrear essa informação e mandar outros e-mails sugerindo os produtos semelhantes àquele que eu cliquei. Se eu compro um produto em um site, a partir dos dados que eu deixo na minha navegação, enquanto eu estou lá dentro do site conferindo outros produtos, clicando em determinadas coisas, verificando o parcelamento, vendo a questão do frete, toda essa navegação abastece a loja de informações para que ela possa enviar outros e-mails, né? Ou ainda anúncios no Google, anúncios no Facebook, com produtos que complementem aquela venda que eles já fizeram, ou que sejam semelhantes ao que eu comprei. Então, se eu entrar no Magazine Luiza e comprar uma TV, por exemplo, eles têm como me mandar e-mails oferecendo um hack, oferecendo um videogame e usando outros dados meus de navegação que digam, inclusive, se eu me interesso por videogame ou não para me sugerir esse produto. Uma coisa importante que eu queria esclarecer. Sim, eu trabalho com marketing, com comunicação e sim, eu uso o rastro digital que nós deixamos para fazer anúncios no Facebook. Porém, por trabalhar com isso e, em consequência, me interessar por esse assunto, eu sei que eu estou deixando rastros para trás e que eles serão usados para beneficiar empresas que vão pagar, que vão contratar o Facebook, o Google e tantos outros fornecedores para usar as minhas informações de forma assertiva, para tentar me convencer a consumir um determinado produto
adotar um determinado hábito, usar um certo serviço, apoiar uma causa ou até votar num candidato. Eu posso não saber efetivamente quais dados e onde eles são coletados, mas eu sei que eles são coletados. E tu, já parou para pensar sobre isso? Já pensou de que forma os teus hábitos e os dados vêm sendo usados para influenciar nos teus hábitos de consumo e nas ideias que tu propaga? O que poderia, de repente, ser feito para minimizar esse impacto? Alguma coisa poderia ser feita? Bem, essa questão de campanha, causa, eleição é assunto para uma outra conversa. Para quem tem curiosidade em relação a isso, eu vou deixar aqui embaixo o link de uma entrevista que a Raquel Recuero, que é pesquisadora da URGS e da UCPEL, deu para a TV Fevale no ano passado. Na conversa, ela fala sobre ódio nas redes e esclarece vários pontos sobre essa temática política eleitoral, principalmente no Brasil, incluindo toda essa polarização que a gente está vendo e vivendo, a falta de conversa que existe entre esses polos e que acontece com intensidade porque é o exemplo que ela usa para ilustrar no Twitter. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões sobre a bolha dos filtros e os usos dos nossos rastros digitais. A gente se vê na semana que vem, quando eu vou falar novamente sobre dados, algoritmo e redes, porém por uma perspectiva de uso dessas informações pela área da saúde.